então entender como Deus ele vê essa instituição. Se Ele mesmo criou, Ele deixou todo o princípio, toda a sabedoria, para que eu e você viemos a viver em família de uma forma saudável. Deus ele se importa com as famílias. Nós costumamos dizer que é uma grande realidade. A segunda coisa mais importante que Deus vê é a família. E a primeira é Ele mesmo. Deus, a Bíblia fala, buscai primeiramente meu reino e a sua justiça, mas as coisas vos serão acrescentadas. Então, algo mais importante que nós temos é Deus, é a sua presença na nossa vida. E a segunda coisa mais importante na ótica de Deus é a família. Então nós começamos aqui semana passada, na quarta-feira, nós abrimos essa conferência sobre família, e foi algo muito importante. Começamos a desconstruir algumas coisas que a sociedade tenta incutir, e a gente entende como cristão que a nossa base não é a sociedade dos homens, não é aquilo que o homem diz, mas nós temos uma cultura do reino de Deus, aquilo que Deus fala que tem peso para nós, amém? Então sobre esse tema a gente vai estar tratando. Eu na verdade recebi essa orientação de Deus na minha casa. Eu estava com a minha família, momentos de busca, né? Estava assistindo mensagem, adorando ao Senhor, momento que a gente tem nosso, e naquele momento ali o Espírito Santo liberou uma palavra dizendo para mim: cuide das famílias da minha igreja. Essa conferência estava marcada para outro mês, mas como boa ovelha a gente tem que ouvir a voz de Deus, e por isso nós trouxemos para o mês de abril. Então, quarta e domingo nós vamos tratar durante esse mês sobre as famílias. Deus tem aberto a visão para isso, amém? Bom, o tema dessa noite, eu vou dar uma pincelada de algumas coisas que tratamos semana passada, que muitas pessoas quarta-feira vêm no culto, outras não podem vir. Então tudo aquilo que nós vamos construir daqui para frente, até o final do mês, é necessário você construir sobre essa base, sobre esse princípio. Primeiro, valorizar a instituição, né? Vendo a sua importância, para que a gente possa construir valores, princípios que Deus ele tem a tratar no longo desse mês, amém? Muitas áreas vai ser falada aqui, e se fosse você, eu não perdia nenhum culto, né? Semana que vem já tem uma palavra abençoada para você. A pastora vai estar trazendo uma mensagem do céu, né, que é muito importante, onde muitos casamentos estão sendo bombardeados, que é pela falta de comunicação. Então nós entendemos que o desacordo, né, é exatamente por falta do diálogo. Por que acontece o desacordo? Porque não está tendo conversa, não está tendo diálogo, e por isso o problema do desacordo. Um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. Então o desacordo ele já sinaliza que existe um empobrecimento nessa comunicação dessa família. E o que eu tenho que fazer? Aprender com Deus, mudar essa situação para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Quantos problemas de desacordo levam o casamento a uma divisão, a uma briga por falta de diálogo, né? As mídias, as redes sociais, o WhatsApp tem substituído muitas vezes esse tempo de comunhão com a nossa casa. Então a gente tem que estar vigilante a respeito disso. Queridos, vamos tratar aqui de algo aqui tremendo. Eu vou falar sobre esse tema, eu vou entrar nele, você vai perceber, mas eu quero ler com você aqui. Leia comigo. O que fazer quando estou sofrendo ataques em meu casamento? Eu li sozinho, agora eu quero que você leia comigo. Vamos lá. O que fazer quando estou sofrendo ataques em meu casamento? Amém? Você vai se posicionar. Vamos aprender de que maneira. Será que é desistindo? Será que é chutando o pau da barraca, chutando o balde, como é que diz, batendo no tatame, desistindo? Quando nós sofremos ataques em nosso casamento, e existem momentos, às vezes eu converso com um irmão, com outro, que nós sofremos alguns momentos, temporadas de ataque em nossa família, em nossa vida pessoal, no ministério, né, pastora? A gente já está experiente um pouco nisso. A Bíblia me diz em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado para todas as coisas. E lá em Eclesiastes vai dizer que existe tempo de guerra, existe tempo de paz. Não é que você vai ver uma guerra todos os dias, mas a Bíblia fala que há um tempo de guerra.
Tanto é que o próprio Paulo, ele escreve aos Efésios dizendo, né, sobre a armadura de Deus, que eu devo me revestir de toda a armadura, me preparando para o dia mau. O dia mau existe, você não está no céu. Então é preciso a gente estar preparado e saber de que maneira nós vamos nos posicionar. Ataque todos nós podemos sofrer. Por mais que você é um servo de Deus, uma serva do Senhor, por mais que você é uma pessoa que se coloca em um caminho de santidade, não estamos isentos dos ataques, né? Quando você olha lá para Isaías, fala: quando passarem pelas águas, quando passar pelo fogo, nenhum mal vai te suceder. Então a Bíblia não fala que você não vai passar, mas quando você passar pelas águas ou pelo fogo, o fogo não vai te queimar e nem as águas vão te sucumbir. Então nós temos um favor. Ele fala: porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Ele fala para nós não temermos no texto, né? Então nós vamos aprender algo sobre isso, mas eu quero começar desde já com esse versículo e nós vamos estar orando. Malaquias capítulo 2, versículo 16, na parte A, o próprio Deus, ele falando sobre o divórcio. Eu odeio o divórcio. Então catuca teu irmão e fala assim: o divórcio não é a melhor saída. Isso até os estudiosos que estudam acerca de divórcio, que também não são cristãos, eles chegam à conclusão, fazendo pesquisa, dizendo que o divórcio não é a solução para o casal. Não estou falando de Bíblia, eu estou falando de ciência, de estudo. Então o divórcio, Deus é sabedor disso. Eu não preciso da ciência para me dizer isso. Eu já tenho a palavra de Deus e nós temos o temor do Senhor. O divórcio, diz o Senhor que Ele odeia, e nós vamos entender o porquê disso. Eu convido você a fechar teus olhos, e eu convido a você nessa oração, não somente apoie na minha oração, mas peça que Deus fale ao seu espírito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. E nessa noite estamos aqui reunidos no Teu santo nome, porque entendemos que somos completamente dependentes da Tua graça, da Tua sabedoria e da Tua justiça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se revela a nós, Senhor, para todos aqui presentes. Talvez muitos estão questionando, dizendo: poxa, eu não precisava estar nesse culto porque não sou casado. Mas todos nós um dia podemos constituir uma família. Pai, essa palavra é para todos nós, seja solteiros, casados, descasados, que o Senhor possa se revelar através do Teu Espírito, e a sabedoria da Tua palavra possa ser ministrada, a palavra de conhecimento, sabedoria e de revelação. Assim nós oramos, e que possamos ser curados, tratados, aperfeiçoados, que a nossa união conjugal pode ser, em nome de Jesus, transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo auxílio do Teu Espírito. E nós fazemos essa oração em concordância, no nome de Jesus, e todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Bom, de início já encaramos que Deus não concorda, pelo contrário, Ele odeia o divórcio. Então, se eu estou passando alguma temporada de dificuldade, não sei o tempo, algumas semanas, meses, talvez até anos, aquilo que você está sofrendo, onde gera uma opressão, uma angústia, talvez você olha para a sua casa e não vê saída, e nós somos tentados a pensar que o divórcio é a melhor solução, que nós queremos, na verdade, resolver aquilo de uma forma rápida, mais rápido possível, por não tolerar mais aquela situação. A palavra do Senhor vai me dizer no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, ele diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por, diga comigo, por todos. O casamento deve ser honrado por todos, independente se você é solteiro, a forma como você vê o casamento, independente se você já é casado ou uma pessoa descasada. O Senhor, Ele fala que o casamento deve ser colocado no nível mais alto. A palavra honra nós aprendemos no domingo passado, que significa valorizar, dar valor àquilo que tem valor, dar crédito. Amém, querido?
algo que eu acredito, algo que eu valorizo, eu devo estimar, eu devo considerar. Isso tudo é significado de honra. Então Deus, ele pede: olha, a instituição que eu criei, que foi gerada no meu coração, ela tem uma natureza divina, é uma instituição criada pelo próprio Deus, e ele pede: esse matrimônio, esse casamento deve ser honrado, venerado. Nós temos que olhar essa instituição como Deus vê na qualidade cristã. Eu não posso ver o casamento como a sociedade moderna ela está ditando ou dizendo, e da forma que ela está vendo. Nós temos princípio na qualidade de servo de Deus, e a forma que Deus vê, ele vê que o casamento é algo que tem uma grande importância de ser venerado, honrado, ao ponto que ele vai continuar dizendo: o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então Deus também fala de juízo, ou seja, o casamento deve ser honrado por todos, independente até do seu credo religioso. Pastor, mas eu não casei na igreja evangélica, eu casei lá no budismo, eu casei lá no islamismo, eu casei no catolicismo, eu casei lá na Umbanda. Se você casou, e teu casamento é válido. Deus foi testemunha daquela união. Quando a Bíblia fala que aquilo que Deus, que fala que aquilo, ele fala que Deus uniu o homem, não, ele não fala aquilo que Deus uniu. Muitas vezes a gente confunde, e muitos crentes falam isso, aquilo que Deus uniu, ou seja, aí quando não dá certo, bota na conta de Deus, porque não deu certo, porque não foi aquilo que Deus uniu. Deus fala, o que Deus uniu no sentido, você escolhe a pessoa com quem você vai casar. Você vai diante do altar, seja onde você celebrou, você faz um voto e compromisso com uma aliança, com uma pessoa aonde Deus testemunhou, e Deus uniu, acimentou. Essa palavra unir no grego significa acimentar, ajuntar. É como você estivesse colado com aquela pessoa. Por isso que a Bíblia fala do ministério, uma só carne. Quando Deus ele olha para mim e para minha esposa, ele não vê mais Luiz, ele não vê mais Cristiane. Quando ele olhou para Adão e Eva depois de serem criados pelo Senhor, Deus chama o casal em Gênesis de Adão. Da mesma forma, quando Deus vê eu e Cristiane, a pastora, Deus vê uma só carne, e isso é um mistério de Deus. Então naquele momento você escolhe a pessoa. Pastor, não é Deus, eu estou orando que Deus vai escolher para mim. Não, querido, você está enganado. A única mulher escolhida por Deus foi Eva. Depois dela, ainda teve que colocar, receber na sua conta, da forma que Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Então Deus agora ele deixa isso por conta de cada um de nós. Então você tem, é claro, princípios, regras na palavra, aonde coloca algumas restrições nesse universo de escolha, para que você possa escolher de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que não te levam para o julgo desigual, pessoas que têm que ter um caráter de Cristo, pessoas que professam a mesma fé que você professa, para que isso não venha trazer confusão na sua vida, o quê? Conjugal. Então não adianta aquela situação, eu vou fazer uma força, porque eu sei, pastor, que essa pessoa é tão boa, ela vai se converter. Deus não te chamou para ser o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e da justiça é Deus, e não somos nós. Então muitos entram nessa questão, e uma estatística levantada que foi feita, mais de 95% dessas pessoas achando que ia converter, não conseguiram converter essas pessoas. Então não se iluda, Deus não chama você para tentar isso, Deus chama para você obedecer o seu princípio. Amém? Então, querido, aqui em Hebreus capítulo 13, 4, nós entendemos que essa aliança é algo venerado pelo Senhor, é honrado. Nós aprendemos aqui na quarta-feira que, diferente do contrato, a aliança, ela é algo ilimitado, ela é algo indissolúvel, é para a vida inteira. Enquanto um contrato que você faz de trabalho, às vezes é um concurso que você faz, um cursinho, que você precisa ali de um curso, você faz um contrato. Às vezes você faz um contrato anual, ele rescinde, acabou. Ou você pode pagar uma multa e rescindir o contrato, está tudo certo.
Então, o casamento na ótica de Deus não é um contrato, porque o contrato tem a sua limitação, mas o casamento é algo que é feito uma aliança. Por isso que você coloca esse anel no dedo, que não tem início, nem meio, nem fim. É para a vida inteira. Essa é a forma como Deus vê essa instituição criada por Ele mesmo. Querido, eu tive fazendo uns estudos e descobri que hoje, no nosso Brasil, nós chegamos aproximadamente a 20 milhões de casais divorciados. 20 milhões de casais que se divorciaram em nosso Brasil. De 3 pessoas, um está se divorciando. De 3 casais, um casal está se divorciando. E a grande questão disso, o que mais nos assombra, o que é mais assustador, que a mesma taxa de separação, nós encontramos dentro da própria igreja. A mesma condição de 3 casais, um se separar, é a mesma coisa que está acontecendo dentro das nossas igrejas. Agora, um detalhe importante, pense comigo: se nós temos um Deus aonde nós cremos e profetizamos uma fé, que Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de impossível, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que restitui, Deus é um Deus que cura. Se nós temos esse discurso, por que essas palavras, esse discurso e aquilo que eu professo não muda a minha maneira, o meu comportamento de viver, para que eu venha restaurar a minha união conjugal com a ajuda dele? Como é que eu posso, a igreja hoje atual, ela está vendo a mesma taxa de divórcio como o mundo lá fora, que não crê em milagre, que não crê em Deus, que não tem o favor de Deus na sua vida? Como podemos aceitar isso? No livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra me fala que eu não devo me conformar com este mundo. A palavra conformar significa se colocar na forma. Eu não posso entrar na forma do sistema deste mundo, que é mundano, é diabólico esse sistema. O mundo jaz do maligno. Mas a palavra vem dizer, Paulo diz que eu devo transformar. De que maneira? Renovando a minha mente, que no grego significa metanoia. Ou seja, eu vim do mundo, talvez você veio de família de pais separados, você veio de um sistema corrompido, mas agora você é dele. Nós agora estamos debaixo do novo governo, o governo dos céus, o reino de Deus. E nesse reino existem leis, princípios estabelecidos por Ele, para que eu e você venhamos a viver o melhor de Deus em nossos dias, em nossos lares, em nossa família. Então eu preciso dar crédito, e honrar significa dar crédito. Dar crédito naquilo que Deus diz. Considerar como Deus vê essa instituição que eu estou vivendo a 2 ou a 4 como família. Então, acreditando bem, 20 milhões. Uma coisa interessante, eu estava vendo que essa situação, 20 milhões de pessoas que estão separadas hoje, e uma coisa interessante que eu vi uma estatística que 80% das pessoas que se separam, elas se arrependem de ter separado. 80%. Quando foi feita essa estatística, essas pessoas, elas dizem o seguinte: eu poderia talvez tentado mais, eu poderia ter lutado mais pelo meu casamento, mas no tempo da crise, no tempo da angústia, na temporada das aflições, houve ali essa legalidade, e a pessoa acabou optando para o divórcio e a separação. A lei do divórcio foi criada no ano de 1977, no dia de 28 do mês de junho. Foi criada essa lei oficialmente no nosso Brasil, aonde foi feita uma emenda constitucional, e ali foi dado oficialmente instituído o divórcio no ano de 1977. A igreja católica, a igreja evangélica, meu irmão, eles se levantaram, houve uma grande comoção, ou seja, uma grande polêmica. Imagine algo tão sério, aonde a igreja católica tem princípios também cristãos, e a igreja evangélica, elas se levantaram naquela época, se opondo à oficialização dessa lei. Entenda, em 1977. A lei, ela começou de uma forma bem restrita. Entenda bem,
A pessoa que ela desejava se divorciar, ela passava um período de 3 anos, chamado como um período probatório. É um período que fala onde você vai ser provado. Esse período probatório, a pessoa ela passava por 3 anos, ela tinha que abrir uma solicitação que desejava ali um processo de divórcio, mas ela passava pelo juiz durante esses 3 anos. Esse juiz, ele fazia de tudo para que houvesse uma reconciliação. Havia uma conversa, um diálogo. Olha, vocês não necessitam talvez tentar mais uma vez, né? Dá uma oportunidade para vocês, tentam se reconciliar, tentam se entender. Então, quando aquele período se extinguia, quando não havia mais jeito, aí era dado o divórcio. E a pessoa, para ter um outro casamento, às vezes levava 5 anos desquitado, tinha que provar que estava 5 anos desquitado para ter um novo casamento. Então a lei, ela começou de uma forma bem restrita. Houve uma polêmica, a igreja se levanta, os católicos, os evangélicos, e ela começou bem restrita. Mas na medida do tempo, com a modernidade, anos se passam, foram criadas novas emendas. E você vê hoje que chegamos nos dias atuais, aonde se você desejar se divorciar, você talvez pode estar no 10º casamento, você tem o direito de se divorciar. Se você for uma separação consensual, ou seja, sem briga, ambos estão de acordo e não tem filhos, você não precisa nem mais no juiz, você vai no cartório e faz o seu divórcio. Então, querido, você vê como é que essa instituição está sendo banalizada. O mundo banalizou. E a grande pergunta é, por que essa tão grande dimensão de tantos casais se separando? E a resposta é uma delas: por causa da facilidade, ou seja, por causa de uma aparente facilidade. Ficou fácil demais. Mas eu quero dizer para os irmãos que o divórcio não é fácil. Uma vida de uma separação não é nada fácil. Aparentemente, como o diabo é sujo, ele faz aparentar de tanta facilidade que eu tenho, alguma coisa aconteceu, né? Alguma situação que eu não aguento mais, eu quero, já que a lei me dá esse amparo, eu vou lá, por qualquer motivo, por qualquer situação, me divorcio. Então, por causa dessa facilidade, o aumento cada vez mais está crescendo o número de divórcios. Mas não é assim que Deus vê as coisas. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Querido, entenda bem uma coisa. Eu botei essa pergunta exatamente já respondendo para você. Por que o número do divórcio está crescendo assustadoramente? Amém? Queridos, primeiro, a facilidade que a sociedade está oferecendo isso para as pessoas, para os casais. E para nós como cristãos tem um princípio. O porquê está acontecendo isso? Por causa da dureza do coração do homem. Quando a gente ouve isso, dureza do coração, a gente parece que não entende muito. O que é a dureza do coração, pastor? A dureza do coração significa, guarda isso dentro de você. O Senhor, ele fala, não somente acerca do divórcio, mas ele fala para todos nós: não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor. A dureza do coração, escute isso e guarde, é a incapacidade de obedecer. Então, que eles entendam bem, o divórcio nunca será a melhor saída. Por quê? Nos traz prejuízos, sejam financeiros, sejam emocionais e sejam espirituais na nossa vida. Eu estava ouvindo um testemunho do pastor Paulo Mazzoni, contando uma situação que houve, um dos membros, se não me engano, da sua igreja, e ele falando que um casal se conheceu na faculdade, se amaram, se apaixonaram e resolveram se casar. 2 jovens fazendo faculdade, estudando, se conheceram na própria faculdade. Ali o amor surgiu, uma paixão, e começaram a alimentar aquilo, se apaixonaram, se casaram, tiveram 3 filhos. Uma história verídica. Só que ele começou a crescer profissionalmente e ela, o desejo dela era investir mais nos seus estudos. Mas veio os 3 filhos, começou a vir um relacionamento, a família, e eles entraram num acordo seguinte: olha, você cuida da casa, das crianças, e eu vou investir mais para a nossa vida financeira.
para trazer o melhor para a nossa casa. E isso é algo muito comum, é o correto, né? Ele começou a se especializar, fez pós, mestrado, o cara começou a crescer de uma forma tremenda, ao ponto de chegar como um diretor da empresa que ele trabalhava. Ele chegou à diretoria, é o diretor agora da própria empresa que trabalhava. Depois desse momento, começou a conquistar muitas coisas, carros, bens, casa própria, né? Um conforto, os filhos estudando em colégios particulares, desfrutando melhor, como algo comum. A mulher cuida dos filhos, da casa, e o marido investiu na vida financeira e cresceu. Até então, legal. Mas chegou um dia que ele busca a mulher, a sua esposa, e fala: preciso ter uma conversa com você. Eu amo você. Você é a mãe dos meus filhos, mas eu estou completamente apaixonado pela minha secretária. Eu não consigo mais viver com você. Uma mulher 20 anos mais nova, e naquele momento ali, aquela mulher vai buscar conselho ao pastor. O casamento, ele é completamente destruído por essa loucura. Quando falamos que o casamento ele traz prejuízo na vida financeira, é uma verdade, é uma quebradeira, irmão. Quantos casais construíram tantas coisas juntos e ao separar, muitas coisas ficam para trás? Há uma grande destruição. Coisas que levaram há anos para ser edificada, para ser construída, e começa uma quebradeira. Se tem alguém me pôs lá, né? Então, querido, entenda bem uma coisa. O casamento, houve também uma pesquisa feita, que os homens, pelo fato das mulheres, às vezes, quando há um acordo, ela cuidar dos filhos e ficar em casa, os homens, quando se separam, 43% deles se promovem mais financeiramente. Ô pastor, é mesmo? Leva a maldição com ele. 43, por quê? O cara está resolvido, está trabalhando, mas a mulher que cuidou a vida inteira. O homem, esse rapaz, ele ganhava mais de 20 mil reais por mês. Sabe o que é isso? 20 mil reais por mês. Ele contrata um advogado, e o advogado, um bom advogado, ele conseguiu resolver para ele uma pensão para pagar por mês para mulher e filhos de 800 reais. E o restante do dinheiro, pastor? Para desfrutar com amante. Talvez um novo carro, talvez uma nova casa. Então esse é o quadro de muitas histórias que nós ouvimos. Então, querido, uma das coisas que acontece no casamento é um prejuízo financeiro, onde as mulheres, 73% delas, elas regridem financeiramente. 73%, por causa do quê? O homem é o cabeça, ele é o provedor, e as mulheres ficam em casa, ela se doa a vida inteira, cuidando dos filhos, cuidando da coisa doméstica, para depois lá na frente acontece um desastre desse. Querido, não é esse o projeto que Deus ele tem para nós. Quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 5, 27, a palavra do Senhor, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A lei dizia que o adultério já era pecado, mas Jesus ele fortalece mais ainda. A gente chama de um upgrade, né? Olha, se você olhar para uma pessoa desejando já pensando, já consumando aqui dentro de você, aquilo já está sendo arquitetado, já está planejando, e pouco tempo você acaba fazendo, ele fala: você já adulterou. Aí ele fala uma coisa seguinte: qualquer que olhar para uma mulher para desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. Aí a gente olha isso: pastor, o senhor está falando então quando olhar para a mulher tem que pegar o olho e arrancar fora? Não. Isso aqui é uma analogia, mas entenda bem. Nós, na verdade, não somos ensinados nem a tirar os olhos e nem cortar a mão que peca. Você já percebeu isso?
Pastor, a gente tem que arrancar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo aquilo que é embaraço para você, que pode te levar ao pecado. O pecado não começa da noite para o dia. Você vai alimentando situações, é uma conversa, às vezes é um papo na rede social, às vezes é um WhatsApp, às vezes é uma saída de rua da tua casa, né, para dar uma voltinha, já começa a conversar com A, com B, com C, começa a dar aquela liberdade, e aquilo ali pode ser um engodo, um embaraço, que vai te levar ao que? Ao pecado. Querido, a vontade de Deus é que o casamento permaneça para sempre. Quando você olha para Mateus 19, os fariseus religiosos chegam a Jesus dizendo: vem cá, um homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Os religiosos, aqueles que conhecedor da lei, queriam pegar Jesus em alguma transgressão da lei, na verdade já sabia até o que tinha que fazer, mas queriam envergonhar, queriam de uma forma perseguir a Cristo. E Jesus olha para eles e fala: olha assim, não foi assim desde o princípio. Jesus ele vai no princípio, lá na origem, em Gênesis. Como é que era a origem? Como é que era em Gênesis? Era antes da própria lei de Moisés. Deus criou o homem e a mulher e uniu numa só carne, ponto. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, foi explicado por que foi dada a carta de divórcio na lei de Moisés. Porque o homem naquele tempo, ele repudiava, repelia a mulher por qualquer coisa. Em Deuteronômio 24, a lei dizia: se o homem reprovar alguma coisa em sua mulher, ele pode repudiar aquela mulher. E por isso ali foi dado o quê? A carta de divórcio. Porque a mulher, ela sofria indignação. A mulher, por qualquer motivo, não gostei de você, porque fez o café amargo, botou muito sal na comida, o tempero, você pesou a mão, eu não quero mais você não. Ele repele aquela mulher, ele podia ter outra mulher, e aquela mulher era tratada como nada. Então, devido a isso, esse trato às mulheres, foi dado a carta de divórcio pela dureza do coração do homem. A mulher tinha o divórcio, o cara já que não queria nada com aquela mulher, ele dava o divórcio, ela estava livre para ter um outro relacionamento, uma oportunidade de restabelecer a sua dignidade. Mas quando chega no Novo Testamento, eles pensam que estão bombando, eles já sabem tudo. Ele fala: olha, carta de divórcio, eu digo mais, exceto por imoralidade sexual. A carta de divórcio diante de Deus pela uma imoralidade sexual. Essa palavra no grego vem porneia, que vem de pornografia. Qualquer tipo de imoralidade, qualquer tipo, seja fornicação, seja sexo fora do casamento, seja adultério, o que for, tudo que é imoralidade sexual é porneia. Se o homem praticar isso, é consentido, é uma concessão, não é uma ordenança, não é a vontade soberana de Deus, mas Deus permite por causa da dureza do... Quantos entendem que na época da lei, os homens, era olho por olho, dente por dente? Quantos entendem isso? Quantos entendem que na lei, o coração do homem era mais duro do que na nossa geração? A prova disso é quando Deus usa Ezequiel, um profeta, para dizer algo profético que dizia: naqueles dias eu tirarei o coração de pedra do homem e darei um coração de carne. Nós estamos vivendo nessa geração. Hoje, nossa vida foi derramado o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador. Então hoje nós não temos mais um coração de pedra, foi dado um coração de carne. Então hoje nós estamos numa geração da nova aliança, que nós recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida, e da mesma forma fomos amados de uma tal forma, perdoados os nossos pecados, que Deus quer que os mesmos sentimentos de Cristo ajam em nós. Então hoje nós temos uma condição de perdoar melhor do que no tempo passado. Quantos estão pegando isso? Então, por causa de quê? Da dureza do coração. Pastor, mas o meu problema não é a moralidade sexual, eu me divorciei. Entenda bem uma coisa aqui, não é a mensagem essa noite, a intenção de maneira nenhuma é levar condenação a ninguém aqui. É trazer o esclarecimento à luz da palavra, como Deus vê o relacionamento conjugal, a instituição chamada casamento. Deus, na verdade, nessa noite, Ele não tem condenação, Ele tem cura para nós. Pastor, meu relacionamento quebrou, nós rompemos e a minha condição não era uma imoralidade sexual, né? Era uma pessoa muito difícil, eu me decidi separar. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 7,
que a mulher que separa do homem, se não for por imoralidade sexual, separou, então que fique sozinha, ou ore para a reconciliação com aquela pessoa, que haja uma restauração naquela união. Se o motivo não foi imoralidade, já não quero, não aguento mais, a Bíblia fala que o princípio, quando você separa, se não for por imoralidade sexual, você fica então solteira, e ore para que Deus venha restaurar a sua união conjugal. Outra condição, quando a pessoa é crente, ela está na igreja hoje, conhece a palavra, e o marido é descrente, completamente perdido, está no mundo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, ele vai dizer: mulher, não deixe o seu marido. Até os seus filhos são chamados de santos, porque Deus santifica através da mulher, mesmo o marido sendo descrente. Ele fala assim: mulher, sabe lá que através do seu ouvido você pode salvar o seu marido? Marido, sabe se através de você não pode santificar a sua esposa ao ponto de ela ser salva? Então, a pessoa que ela é casada hoje, ela conhece a palavra, ela não tinha entendimento, ela se converte, e o marido, o cônjuge, ainda não professa a mesma fé. Deus fala para não se separar. Mas se o marido, porventura, descrente, ele não quer mais ficar, porque persegue, não quero mais você, não quero mais você fora de Jesus, se ele for embora, a Bíblia fala que há uma permissividade, você não está mais debaixo de servidão, e você pode ter um novo casamento em Cristo, no Senhor. As viúvas, o marido morreu, a aliança naquele momento quebrou, devido à morte. Ela pode casar sim, mas com quem que ele vai falar? Sempre dizendo, no Senhor, nos princípios de Deus, não é com qualquer um. Amém, queridos? Estão comigo? Então entenda, querido. 1 Samuel 30. Eu quero responder essa pergunta aqui com esse texto para você. Pastor, meu casamento está debaixo de ataque, o que fazer? Nós entendemos aqui na palavra que o divórcio não é a melhor situação, né? Não é a melhor opção, a melhor resposta. Então, em 1 Samuel, fui para Coríntios aqui, abra a sua Bíblia. Eu quero ler aqui um texto rápido com vocês, trazendo isso para o nosso casamento. Tem uma resposta aqui para você. Samuel capítulo 30, a palavra de Deus vai dizer assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Amém? Ziclag é uma cidade antiga de Israel, aonde Davi, os seus homens, o seu povo ficou um determinado tempo nessa cidade. Se não me engano, 1 ano e 4 meses, que os estudiosos falam. Davi chega nessa cidade, e a palavra fala aqui: já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. A palavra aqui está dizendo que na ausência de Davi, os seus homens estavam numa guerra, e voltando dessa guerra, ele encontra essa cidade, aonde estavam as mulheres, as crianças, os idosos, os seus bens, foram invadidos pelos amalequitas. Eles tomam as mulheres, as crianças, levam os idosos e queimam a cidade. Aqui vai dizer no versículo 2: e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estavam queimados a fogo. As suas mulheres, seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, ou seja, meu irmão, começaram a chorar em voz alta, até que neles não houve mais força para chorar. Angústia, tristeza, dor. Então Davi e o povo, também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoã, Gelita, Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em armadura.
cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Versículo 8, pulam aí. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aleluia, queridos. Então entenda bem isso. Davi, ele chega de uma guerra com seus homens, e quando ele chega nessa cidade onde habitava, com as mulheres, filhos, crianças, a cidade ela foi saqueada. A palavra fala que as mulheres e os filhos e as filhas foram levados, não foram mortos. Você pode dar graças a Deus? Fala assim: não é o fim ainda. Talvez, meu querido, você está olhando para o seu casamento, está que nem um incêndio, está indo de mal a pior. Tu vê uma situação de destruição, de desconforto. Foi tomado, o inimigo tomou, os amalequitas invadiram e saquearam. O diabo, a Bíblia fala que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio saquear às vezes a paz, a comunhão, o amor, o afeto, o diálogo, a unidade da família. Ele saqueou. E quando Davi chega, ele chega cansado, já vinha de uma guerra. Quando ele olha para aquela situação, o povo, o exército, os homens, guerreiros, começaram a chorar em voz alta. A Bíblia fala que eles começaram a se angustiar muito, tristeza. As mulheres foram tomadas, os filhos foram tomados como escravos. Os amalequitas invadiram, queimaram tudo. E uma coisa interessante, que esses homens que eram homens do exército de Davi, se levantam contra ele. Começaram a querer colocar Davi como um bode expiatório. Olha, se a gente estivesse aqui, não teria acontecido isso. Você nos levou para a guerra, fomos na guerra com você, somamos contigo, agora voltamos. E meus filhos? E as minhas filhas? E a minha esposa? Ao ponto de desejar apedrejar Davi. Davi não tinha culpa. Isso acontece em muitas relações, sabe por quê? Porque quando começa um conflito, a gente quer colocar a culpa em um outro. E querido, eu vou falar uma coisa para você, não é dessa forma que você vai reagir. Dessa forma que você vai vencer essa situação. Não adianta você cada vez mais brigar, se desgastar, seja verbalizando, seja até mesmo pessoas, às vezes até fisicamente. A Bíblia me diz aqui que Davi toma posição, querido. Ele consulta a Deus. Por mais que estava angustiado e triste, meu irmão, o que você tem feito em relação à sua vida? O que você tem feito em relação ao seu casamento? Você está olhando para a situação, vendo a banda passar? Ou você não está tomando uma posição que é correta, como um servo de Deus, lutar pelo seu matrimônio e pela sua casa? As coisas estão vindo sobre você, como falar: o que fazer? Estou debaixo de ataque, o que eu vou fazer? Não, eu vou tentar lutar com meu braço de carne, pastor, eu vou dar meu jeito. Não, meu irmão, uma das coisas mais absurdas que eu olho como líder espiritual, como pastor, que menos ataca a pessoa também de buscar mais a Deus, é o tempo que ela se afasta. No tempo da luta, no tempo do confronto, é esse tempo que eu tenho que entender. Se não é Ele na minha vida, não sou eu que vou resolver. A Bíblia me diz no texto, você vai chegar lá no final, que Davi, quando chega aos amalequitas, Deus usa uma pessoa no caminho. Se você ler o texto, eu não li aqui para a gente otimizar o tempo, ele vai em busca, ele ora, e Deus fala: vai, você vai perseguir e você vai libertar todos, Davi. Sabe por quê? Família, casamento é projeto de Deus. Você tem um favor, mas você não pode fazer as coisas sozinho, meu irmão. Davi não tomou uma decisão: agora vou dar meu jeito, vou no braço de carne, vou resolver essa questão. Não, ele consultou, ele buscou a Deus. Sabe por quê? Porque ele teme a Deus, ele crê em Deus. A confiança não está nele, nem nos seus carros e cavaleiros e cavalos, mas fazemos menção do nome do Senhor. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Pastor, eu não estou vendo nada. Meu querido, tem coisa que você não vê agora, mas tem coisa que você tem que esperar, e é pela fé. Por quê? Você esquece que está escrito em Hebreus 11:1?
A fé é uma firme convicção, certeza. Se não tiver convicção, certeza, você não pode chamar de fé. É a firme convicção, certeza. É a prova das coisas que se espera. Então existe coisa que você vai ter que esperar, mas você vai ter que militar usando a sua fé em Deus, para não ser mais uma estatística que está lá fora. Davi, ele toma posição, ele consulta a Deus, ele ora a Deus, ele tem o favor de Deus. Você pode dizer: eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Você pode dizer isso? Você tem graça, meu irmão. Você tem graça sobre você. Aleluia. Você tem Jesus, você tem Deus. Nós temos o favor de Deus, temos graça para viver o melhor de Deus em nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo pode se levantar, mas por um caminho veio, mas por 7 fugirá, porque maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. Fé, crê, não é ficar se lamentando. O que você tem que fazer? Busca Deus. Posição você vai ter que tomar na qualidade de um servo. Davi, ele separa 600 homens, como vieram de uma guerra. 200 estavam completamente cansados, para no meio do rio. Ó, está cansado, vamos ficar com a bagagem aqui, vocês vão. Os 400 foram com Davi. Davi, no meio do caminho, encontra um jovem egípcio, um escravo, que era escravo dos amalequitas. Aquele homem no caminho estava 3 dias sem comer e beber. Ele pede ajuda. Davi alimenta. Olha como é que Deus faz. Davi alimenta, Davi dá água para beber. E ele fala: olha, eles me deixaram no meio do caminho porque estava doente, fiquei doente. Eles me abandonaram por 3 dias, sem comer e beber nada. Davi, ele para. Quantas vezes já passei por guerra e Deus coloca a pessoa no meu caminho para falar do amor dele, dizendo que Deus ainda é fiel, aí usando você em benefício de uma pessoa, e você está precisando de tanta coisa. Mas Deus te prova, irmão. E muitas pessoas às vezes começam o conflito, a primeira coisa que faz é abandonar Jesus, abandonar o mistério, abandonar tudo. Cuide das coisas dele, que ele vai cuidar das suas coisas. Por favor, dele, meu irmão. Aquele homem ali, aquele egípcio, ele fala: vem cá, você é um servo deles? Sim, é eles que eu estou procurando. Aonde esses homens estão? Olha como é que Deus faz. Ele fala: meu Senhor, olha, você me jura, se eu contar onde eles estão, o Senhor não vai me matar, nem vai me entregar ele novamente? Aí Davi faz um acordo com ele, ele aponta o local onde os amalequitas estavam. Quando Davi chega aos amalequitas, o acampamento deles, havia no texto, olha que coisa interessante, irmão. Vamos lá para o 16, 1 Samuel 30, 16. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Meu irmão, o inimigo estava fazendo festa. O diabo está fazendo festa, olhando para muita vida de cristão casado. Está sendo saqueado, está sendo tomado, está sendo roubado, defraudado. O que você está fazendo? Enquanto o diabo está fazendo festa, dançava, comia e bebia com os despojos de guerra que tomaram em Ziclag de Judá, na terra dos filisteus também, fazendo festa. E a grande pergunta é: será que no mundo espiritual o diabo está fazendo festa? Estão se gladiando? Estão tomando decisões erradas, precipitadas? Não estão indo à pessoa certa? Estão tentando fazer as coisas com um braço de carne? Ou você tem buscado Deus em primeiro lugar? Irmão, se a gente ouve uma palavra dessa, não muda. O problema não é Deus, é falta de temor, é orgulho espiritual. Nós achamos que estamos acima de Deus. Casamento, quando há o divórcio, gera prejuízos financeiros. Dou um exemplo aqui para você. Emocional. 75% das crianças de filhos divorciados têm a tendência de repetência no colégio. 75%. Problemas emocionais.
Os meninos, alguns deles se tornam violentos, rebeldes. Meninas se tornam rebeldes e se isolam. Algumas meninas, elas acham que a separação, ela atribui que a causa é ela. Não sei porquê. Meu pai se separou da minha mãe, talvez foi por causa de mim. Irmão, isso é ciência que eu estou falando aqui, é estudo. Existe meninas que hoje estão sendo cuidadas pela mãe, porque divorciou, separou, ela não consegue conviver no mesmo ambiente da mãe. Ela não consegue conviver com os mesmos amigos da mãe, o ambiente que ela frequenta. Há uma rejeição, sabe por quê? No subconsciente, ela acha que de alguma forma a mãe também teve culpa. Pastor, então eu estou entendendo agora a minha filha, porque ela vive assim comigo. Causa um trauma, perdas emocionais, financeiras e na nossa vida espiritual, porque a gente está na contramão da vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia! Davi, ele chega nessa cidade. Davi, ele alcança na direção de Deus, e algo que acontece: todas as pessoas, mulheres e crianças, são libertas. Tudo é restituído pelo próprio Deus, por causa de um posicionamento na palavra de Deus. Quantos estão comigo? Pastor, entendi, legal. Mas o meu casamento, pastor, eu estou sentindo aí que a alegria se foi. Tem remédio para você. Quando você olha lá para João, capítulo 2, vamos para lá, Evangelho de João. Eu fecho a minha palavra aqui nessa noite. Quarta-feira você vai estar recebendo mais de Deus. João capítulo 2. Jesus, ele decide inaugurar o seu ministério numa festa de casamento. Casamento tem importância, né? Primeiro milagre. Primeiro milagre. Em João capítulo 2, Jesus é convidado para uma festa. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Casamento, hein? Jesus era uma pessoa social. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra, amém? Para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, a medida da época. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre de sala. E levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou, diga comigo, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Uma festa de casamento. E uma festa, meu irmão, imagine você é convidado, você que está celebrando seu casamento. No meio daquela festa ali acabou o vinho. Era o suco da uva. Os judeus bebem muito vinho. E naquele momento ali, algo que trazia o desprazer, o desconforto. Acabou. Imagine acabar alguma coisa na festa, um salgadinho, comida, bebida. Acabou. A mãe de Jesus, ela foi buscar a fonte certa. Só que não era o tempo de Jesus. Não que ela fez errado,
mas ela foi na pessoa certa. Então Jesus acabou o vinho, sabendo que ele é autor de milagres, sabendo que ele faz o impossível. Ele falou: mulher, não é chegada a minha hora. Mas Maria usou de sabedoria e falou: olha, tudo quanto ele disser, faça, vocês que são servos. Naquele momento ele pede as talhas. O que eram as talhas? Era algo feito com pedras naquele tempo, vasos, que eram esculpidos por dentro. A Bíblia fala que as talhas tinham de 2 a 3 metretas, medidas da época. Isso significa que a talha tinha de convertendo essa medida para a nossa medida, tinha aproximadamente 80 a 120 litros cada talha. Ou seja, uma talha era diferente da outra. E por quê? Cada talha ela era esculpida a sua pedra. Então é difícil você esculpir uma pedra igual a outra. Dá um trabalho. Então tem umas que davam mais e tem outras que davam o quê? Menos. Pega isso agora. Jesus ele pede as talhas, os vasos, cada um media 2, 3 metretas, 80 a 120 litros. Ele pede para colocar o que? Água. A água, ela representa um dos símbolos da palavra de Deus, é a água. O Espírito Santo também é revelado nas Escrituras como um símbolo, a própria água. O que isso significa para nós? Acabou a alegria, a representação do vinho representa a alegria da festa. Acabou a alegria, o casamento, tem de mal pior, vem a tristeza, não estava lá como o primeiro dia da noite de núpcia, e agora o negócio está meio fadigando, o negócio parece que não anda, acabou a alegria. Primeira coisa, eu preciso ir ao autor do milagre, Jesus. Segunda coisa, aquilo que cabe a mim fazer, eu devo fazer. Eu devo encher essas pedras, essas talhas, esses vasos de pedra com água, com a palavra. A pessoa, meu irmão, que está mais aberta, esculpida para receber mais de Deus, mais milagre ela vai ter na sua vida. Quando você recebe mais a palavra, quando você vem buscar mais a Deus, quando você busca mais estar cheio de Deus, e isso é na comunhão, no relacionamento, é buscando no culto, no seu devocional, lugar onde Deus está se manifestando. Quanto mais de Deus, mais vinho, alegria você vai ter. Jesus pede para encher as talhas. Os homens obedecem, os servos naquela festa, enchendo de águas, e o milagre acontece. Mas uma coisa que nos chama a atenção: o mestre de sala chega à prova do vinho e chama o esposo, o noivo, e diz: olha só, esse vinho é melhor do que o primeiro que nós servimos. Porque é costume servir primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim. Todo mundo está chapado, todo mundo agora está qualquer coisa. Dá uma groselha aí que ele está chapado mesmo, vai beber e vai dizer que está bom. Mas não é assim, esse vinho aqui é melhor do que o primeiro. Escute, o que isso significa para nós? Que Deus ele tem restauração ao ponto, independente dos anos de casado, o estado hoje pode ser melhor do que no princípio. Não entra nessa neura e nessa mentira de Satanás, dizendo porque casou agora tudo é a mesma coisa, acabou aquela coisa enjoada, não, agora vai empurrando com a barriga. Não. Deus ele tem milagre para você, Deus tem alegria para o seu casamento, Deus tem restauração para a sua vida, Deus tem o melhor dessa terra. Se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra, assim diz o Senhor. Eu preciso querer e tomar posição. Então hoje, o que Deus está falando? Que Deus tem restauração. Pastor, o senhor começou bem, mas eu fiquei aqui meio triste. Eu estava no tempo da ignorância, não sabia, estou no terceiro casamento. Eu não sabia disso, não sabia desses princípios, não tinha entendimento. O que eu devo fazer? Estou condenado agora porque pratiquei adultério, porque a Bíblia me diz que eu se separar da minha mulher e a mulher se casar comigo também se torna adúltera, eu me torno adúltero também. E como é que fica isso? A palavra do Senhor vai dizer para nós, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo eu vi na ignorância. Eu até falei aqui na quarta-feira, depois falou assim: então eu estar na ignorância, porque agora estou no pecado, estou sabendo, agora estou erro, é pior. Não. Quem está na ignorância, a Bíblia fala que os adúlteros, os fornicadores,
Aqueles que praticam imoralidade sexual não herdam. Então, meu irmão, se não se arrepender, ele vai para o inferno. Agora, você que tem agora entendimento, esclarecimento à luz da palavra, o que eu devo fazer? Está tudo errado, pastor. Eu agora entrei no casamento, se eu soubesse disso, nem entrar, mas entendesse, o que eu devo fazer? Se arrepender daquilo que aconteceu de errado. E Deus já deu uma oportunidade, que ele fala: não leva o tempo da ignorância, mas não somente levou o tempo da ignorância. Qual é o meu papel? Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. É cura. Ao lado do arrependimento tem um perdão. Pastor, tive 5 casamentos atrás, agora estou com essa pessoa, agora é para você viver com a vida inteira. Agora é para você viver com essa pessoa a vida inteira. Lutar pelo seu casamento, porque Deus tem um favor para a sua vida. Então o verdadeiro amor é revelado não é no momento que você se casa, mas é quando você mantém o seu casamento de pé, quando você luta por ele, quando você sofre ataques do inimigo. Os amalequitas continuam por aí no mundo espiritual, usando pessoas, situações, seduções, para que a gente venha destruir algo que Deus criou com tanto valor. A nossa intenção aqui, querido, é colocar no devido lugar o destaque de um casamento, essa instituição, honrando e venerando, e colocar lá embaixo a condição do divórcio, da forma que nós temos que enxergar, que não é a solução para a minha vida, mas que eu devo em tudo buscar cura, libertação, renovação do meu casamento, a restauração da minha família, no nome de Jesus. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus.